Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio é a introdução do último Parenta que foi ao ar. Aqui eu apresento o contexto que gerou a troca e a troca que gerou a introdução. Basicamente isso. Se você está chegando agora, essa escuta te situa no universo Parentalidade Preta. As introduções do Parenta, que é o carro-chefe aqui, são audiodocumentários onde eu faço uma pesquisa que vai embasar a troca que vai gerar o episódio. É um conjunto total. E eu desmembrei em partes para que você possa usar fora de contexto ou ouvir de novo sozinho, enfim, do jeito que for melhor para você aí. E se você quiser ouvir a troca completa, aceite meu convite e volte a alguns programas aí no seu feed, beleza? E mais uma coisa, se você tiver condições, você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente. A chave é pixparenta@gmail.com. Na descrição desse episódio estão todos os links da campanha e todos os caminhos para seguir escutando. E aproveitando que você está aí agora, não deixa de seguir o Parentalidade Preta onde você está ouvindo esse episódio e avaliá-lo com uma nota boa, 5 estrelas, um like, alguma coisa que faça com que a plataforma entenda que esse conteúdo é bom para você. Só assim ele chega mais para você e para outras pessoas. Recados dados, vamos direto para o episódio. Oi, antes de mais nada preciso te avisar que esse conteúdo contém gatilhos de violência. Então se esse tipo de conteúdo te sensibiliza, eu recomendo que você procure um melhor momento para ouvi-lo. Esteja preparado. Parentalidade parte 4, tinha que ser preta. Continuando um assunto basilar para a construção das narrativas aqui do Parentalidade Preta, a gente vai continuar a falar da importância da maternidade no contexto social da comunidade, sem contudo deixar de acrescentar que eu, Diego, acredito na construção de uma sociedade matrifocal e matrilinear. Dentre muitas histórias nessa construção, hoje eu quero destacar o papel da mãe preta no legado que seu filho pode deixar à comunidade, mesmo com constantes atravessamentos, e falar como a função de cada ancestral é projetar o legado e a comunidade de maneira contínua. E por isso, esse portal chamado Maternidade existe, para garantir a continuidade. Dessa forma, muito poderia ser dito a respeito das várias nuances dessa construção, mas esse episódio em especial, ele não se dispõe a ser leve ou tampouco palatável, mas para isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Com a sua licença, a gente vai se afastar um pouco da história recente do nosso país e viajar no tempo e no espaço, fazendo uma caminhada pela primeira metade do século XX nos Estados Unidos, em um contexto pós-abolição, vivendo conflitos ferventes a respeito do tema mais importante para aquele momento, os direitos civis. Para construir esse panorama, a gente vai passar brevemente pelos acontecimentos mais importantes desde a guerra, que teve como um dos seus principais motivos o final dessa instituição chamada escravidão. O período após o final da Guerra Civil Americana, em 1865, até os anos de 1900, foi marcado por importantes transições e desafios nos Estados Unidos. Essa época foi conhecida como a Era da Reconstrução, durante a qual o país lidou com a integração dos estados do Sul e do Norte, a emancipação de escravizados e a busca pela igualdade e pelos direitos civis dos afro-americanos. Em 1865, após a guerra, a 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos foi ratificada e foi abolida oficialmente a escravidão em todo o país. Isso criou um marco importante para a história dos direitos civis. No entanto, a abolição da escravização não significou automaticamente a igualdade para todas as pessoas pretas. Durante a Reconstrução foram adotadas as emendas 14 e 15 à Constituição. A 14ª emenda, ratificada em 1868, concedeu a cidadania a todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, independentemente da sua raça ou cor. A gente está falando de pessoas sequestradas ou descendentes desses egressos de África. Além disso, ela garantiu, entre muitas aspas, igual proteção da lei e dos direitos civis para todos os cidadãos. Já a 15ª emenda, ratificada em 1870, proibiu a negação de direito ao voto com base na raça, cor ou condição de servidão anterior. E para entender um pouco mais a respeito disso, eu recomendo que você ouça a introdução do Parenta 14, Mulherismo Africana. Vou até dar uma pausa aqui agora para você ir lá ouvir e depois voltar para a gente continuar a partir desse ponto. Parei.
Isso abriu caminho para que homens negros pudessem exercer o direito ao voto, embora muitos obstáculos e formas de discriminação, como teste de alfabetização e taxas de votação, ainda fossem usados para impedir a plena participação política dos afro-americanos. No entanto, a reconstrução e os avanços na igualdade enfrentaram a forte resistência e violência por parte dos grupos supremacistas brancos do Sul, e os linchamentos se tornaram uma forma brutal de opressão racial durante esse período. Pessoas pretas, principalmente homens, eram frequentemente alvos de linchamentos, onde multidões brancas executavam atos de violência extrajudicial, torturando e matando pessoas acusadas de crimes reais ou imaginários. Os linchamentos eram formas de intimidação e controle social, visando manter a supremacia branca e reforçar as normas raciais. E aqui eu não preciso muito ampliar esse conceito, ele fala por si só. O clima de tensão racial culminaria no final do século XIX com a imposição das leis segregacionistas e institucionalização da segregação racial, conhecida como as leis Jim Crow. Essas leis promoviam a segregação racial em espaços públicos e negavam direitos civis e políticos aos afro-americanos. Certamente você já deve ter ouvido muitos nomes de pessoas que lutaram pelos direitos civis nos Estados Unidos. É a partir desse contexto que essas lutas se levantaram. Agora, com tudo contextualizado, a gente pode falar década a década até a metade do século XX. E para essas décadas eu vou elencar alguns fatos importantes. Nos primeiros 10 anos do século XX, os direitos civis nos Estados Unidos enfrentaram uma série de avanços significativos. Essa década foi marcada por mudanças sociais, políticas e legais que moldaram o caminho para a luta dos direitos civis no século XX. No início do século, a segregação racial era amplamente aceita e institucionalizada em muitas partes do país, principalmente no Sul. As chamadas leis Jim Crow impulsionaram a segregação racial em espaços políticos como escolas, transportes, restaurantes e banheiros. As comunidades negras enfrentavam a discriminação e a violência e restrições aos seus direitos civis básicos. No entanto, no decorrer da década de 1900, houve movimentos significativos em direção à igualdade e aos direitos civis. A National Association for Advancement of Colored People, NAACP em inglês, foi fundada em 1909, com o objetivo de combater a discriminação racial e promover a igualdade de direitos para os afro-americanos. A NAACP desempenhou um papel fundamental na luta pelos direitos civis ao longo do século XX. Durante a década de 1900, houve também casos emblemáticos que demarcaram a injustiça racial. Um exemplo notório foi o caso do boxeador Jack Johnson, o primeiro campeão mundial dos pesos pesados negro. Sua ascensão ao título mundial e seu relacionamento com mulheres brancas geraram hostilidade e perseguição por parte das autoridades, resultando em acusações injustas e condenação por violar leis vigentes na época. Em 1915, o filme O Nascimento de uma Nação foi lançado, retratando negros de forma estereotipada e glorificando a Ku Klux Klan. O filme gerou controvérsia e protesto, mas também levou a um ressurgimento da KKK e o aumento da violência e a discriminação racial em muitas partes do país. No contexto da Primeira Guerra Mundial, que se deu entre 1914 e 1918, muitos negros migraram para o norte em busca de melhores oportunidades econômicas e para escapar da opressão racial do sul. Esse êxodo contribuiu para a formação de comunidades negras urbanas, onde surgiram movimentos culturais e intelectuais conhecidos como Renascimento do Harlem. Essa era uma expressão artística, literária e cultural que celebrava a identidade negra e contestava as noções de superioridade branca. Em 1917, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial trouxe a promessa de liberdade e democracia a todos, o que gerou expectativas de mudança social. Muitos negros americanos se alistaram no exército, esperando que seu serviço e sacrifício levassem a um tratamento igualitário. No entanto, eles frequentemente enfrentaram discriminação dentro das próprias fileiras militares. A década de 1920 imprimiu mais uma mudança. Nessa época, as questões relacionadas à igualdade racial, direitos das mulheres e liberdades individuais estavam em destaque na sociedade americana. No que diz respeito aos direitos civis afro-americanos, a década de 1920 testemunhou tanto conquistas quanto retrocessos. A migração dos negros do sul para o norte e para o oeste continuou durante esse período, impulsionada pela promessa de melhores oportunidades e de emprego e liberdade em relação à segregação racial do sul. Essa migração continuou contribuindo com o crescimento de comunidades negras urbanas e a formação de uma cultura afro-americana vibrante.
No entanto, a discriminação racial ainda era evidente nos Estados Unidos, especialmente nas regiões do Sul. As leis Jim Crow continuavam a impor segregação racial e a negar direitos civis básicos aos negros. Embora alguns progressos tenham sido feitos na luta contra a segregação, com o surgimento da NAACP, que lutava pelos direitos das pessoas pretas, que completaria 10 anos, e a Urban League, os avanços foram limitados e muitos desafios permaneceram. No campo dos direitos das mulheres, a década de 1920 ficou conhecida como a Era Flapper, que foi conhecida pelas mudanças sociais e culturais significativas que imprimiu na sociedade. Segundo Manuel de Abreu, em colaboração com o site salãovirtual.org, as flappers eram mulheres jovens que desafiavam as normas sociais da época usando roupas curtas, maquiagem e bebendo em público. Elas também tinham uma postura mais independente e ousada, frequentando festas, dançando e cantando. Esse movimento foi influenciado pela Primeira Guerra Mundial e pela conquista do direito ao voto pelas mulheres nos Estados Unidos. Voltando aos direitos, as mulheres conquistaram o direito ao voto com a aprovação da 19ª Emenda em 1920. O que representou uma vitória fundamental na luta pelo sufrágio feminista. Essa conquista abriu caminho para a maior participação política das mulheres e aumentou a conscientização sobre a igualdade de gênero. Nessa época, o discurso "E eu não sou uma mulher", de Sojourner Truth, já fazia 70 anos. Além do sufrágio, as mulheres começaram a desafiar as normas tradicionais de comportamento e moda, buscando maior liberdade e independência. No entanto, apesar desses avanços, muitas mulheres ainda enfrentavam desigualdade no local de trabalho, restrições sociais e a falta de direitos reprodutivos. Outra questão importante para a década de 1920 foi a liberação da expressão e a luta pelos direitos individuais. O período viu um florescimento da cultura e das artes com o surgimento do movimento Harlem Renaissance, a Renascença do Harlem, que destacou a contribuição dos afro-americanos para a leitura, música e artes visuais. No entanto, ao mesmo tempo ocorreram perseguições políticas e repressões em resposta ao medo do comunismo e do radicalismo. A chamada Red Scare, ou cicatriz vermelha em português, resultou em prisões e deportações de imigrantes e ativistas políticos. Os anos 30 nos Estados Unidos foi um período de grande desafio e transformações dos direitos civis, fortemente influenciado pela Grande Depressão e pelas lutas em torno da segurança racial. Durante os anos de 1930, a Grande Depressão causou um impacto significativo na sociedade americana, acentuando a pobreza e o desemprego em todo o país. Essa crise econômica afetou desproporcionalmente, adivinha quem? A população preta, é claro. Essa já enfrentava altos níveis de discriminação racial e segregação. A taxa de desemprego entre a população negra era consideravelmente mais alta que entre os brancos. Em meio à Grande Depressão surgiram movimentos de organização que buscavam direitos e melhorias para os afro-americanos. Destaca-se a manutenção da Organização Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, que já vinha lutando por direitos civis desde a década de 1910. A NAACP, que é a sigla em inglês, continuou a desafiar a segregação racial e a lutar por igualdade de oportunidades e justiça para a população negra. No entanto, a segregação racial ainda era predominante nos Estados Unidos, especialmente nas regiões do Sul, onde as leis Jim Crow continuavam a impor a discriminação sistêmica. A Suprema Corte dos Estados Unidos tomou algumas decisões importantes nessa década, como alguns casos que questionaram a segregação nas escolas de pós-graduação, e posteriormente, em 1948, abordaria a discriminação em contratos de propriedade. Essas decisões ajudaram a pavimentar o caminho para futuros avanços dos direitos civis. Além da luta contra a segregação racial, a década de 1930 também viu um aumento da consciência sobre os direitos trabalhistas. Com a criação do New Deal pelo então presidente Franklin Roosevelt, foram criados e concebidos programas de leis para combater a pobreza e melhorar as condições de trabalho. Essas medidas beneficiariam muitos trabalhadores, incluindo os negros e mulheres, embora a discriminação racial ainda persistisse em muitos aspectos. No que diz respeito aos direitos das mulheres, a década de 1930 testemunhou avanços modestos. As mulheres continuaram a lutar por igualdade de salário, oportunidade de trabalho e igualdade de direitos civis. Embora tenha havido algum progresso na ampliação das oportunidades de emprego para mulheres, durante a Grande Depressão, muitas ainda enfrentavam discriminação e desigualdades de gênero. O Ocidente, né? Os anos 40 foram um período marcante para os direitos civis, com os avanços significativos impulsionados pela Segunda Guerra Mundial e pelo movimento dos direitos civis. Durante os anos de 1940, a Segunda Guerra Mundial, que serviu de maneira oportuna para aquecer a economia norte-americana, teve um impacto profundo nos direitos civis dos Estados Unidos. O recrutamento de soldados e a necessidade de mão de obra das fábricas durante a guerra abriram oportunidades de emprego para muitos negros,
e muitos outros grupos minoritários. Essa participação na guerra e na economia nacional levou ao aumento da conscientização sobre a igualdade de direitos e exigências por mudanças sociais. O presidente Roosevelt emitiu uma ordem executiva 8802 em 1941 que proibia a discriminação racial nas indústrias de defesa e estabelecia a Comissão de Práticas de Emprego Justo. Se você parar para pensar, os direitos civis foram um motivo para fazer com que a produção fabril não diminuísse. Quer dizer, na guerra pode, né? Durante a guerra, o ativismo pelos direitos civis ganhou impulso e a luta contra a segregação racial se intensificou, com ações e protestos liderados por organizações como a NAACP. A Segunda Guerra Mundial também teve um impacto nas comunidades de imigrantes. O governo dos Estados Unidos estabeleceu campos de internação para cidadãos nipo-americanos, muitos dos quais eram cidadãos americanos de segunda ou terceira geração. Essas ações foram amplamente consideradas como violações dos direitos civis e liberdades individuais. E somente após a guerra houve um reconhecimento e um esforço para reparar as injustiças, culminando no pagamento de indenizações e um pedido oficial de desculpa pelo governo dos Estados Unidos em 1988. Além disso, a década de 1940 também viu um aumento na conscientização e na luta pelos direitos das mulheres, com a participação ativa de mulheres na força de trabalho durante a guerra. A discussão sobre igualdade de gênero se intensificou, embora os avanços tenham sido modestos. Com a criação da Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego em 1941, esse período lançou bases para os movimentos feministas ganharem força nas décadas seguintes. Chegamos então à década de 1950 e durante esses anos a luta contra a segregação racial atingiu um ponto crítico. E é aqui, no meio da história, que eu tenho outra história para te contar. Era verão de 1955 no pequeno município de Money, no Mississippi. Emmett Till, um jovem americano negro de apenas 14 anos, foi enviado pela mãe, Mamie Till Mobley, da cidade de Chicago, para passar as férias com parentes no sul. Ninguém poderia prever que essa visita se transformaria em uma das histórias mais sombrias e emblemáticas da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Emmett era um adolescente brincalhão, cheio de vida e energia, porém sua inocência e alegria seriam brutalmente interrompidos em uma fatídica noite de agosto. Aconteceu em uma mercearia local onde ele, inconsciente do perigo que cercava, teria interagido de uma forma inadequada com Carolyn Bryant, uma mulher branca que trabalhava no estabelecimento. Emmett era do norte, onde a imagem do negro era diferente. A resposta para esse suposto comportamento impróprio seria além do que qualquer pessoa poderia imaginar. Poucos dias depois do incidente, Carolyn Bryant relatou ao seu marido, Roy Bryant, e ao seu meio-irmão, G.W. Millan, o ocorrido com Till. Movidos pela fúria racial e pelo senso de proteção à honra branca, Bryant e Millan tomaram a decisão cruel que deixaria marcas profundas na história dos direitos civis. No dia 28 de agosto de 1955, a tranquilidade noturna foi interrompida pelo som de batidas na porta da casa onde Till estava hospedado. Bryant e Millan, munidos de armas de fogo, invadiram o local e sequestraram o jovem. A partir desse momento, uma terrível tragédia começou a se desenrolar. Emmett Till foi levado para uma área isolada onde Bryant e Millan submeteram o jovem a uma sessão de espancamento selvagem e brutal. Seu corpo foi mutilado e desfigurado, transformando-o em um testemunho horrível das atrocidades que a segregação racial permitiria. Após o assassinato, Bryant e Millan jogaram o corpo de Emmett Till no rio Tallahatchie, na esperança de que ele nunca fosse encontrado. Contudo, o destino conspirou para que a verdade emergisse das águas escuras e lameadas. O corpo de Till foi descoberto dias depois, com uma pesada máscara de injustiça estampada em seu rosto. A morte brutal de Emmett Till chocou a nação e despertou uma consciência coletiva. A imagem do jovem exibida em seu funeral de caixão aberto espalhou-se pelos jornais e revistas do país, servindo como um lembrete vívido e perturbador das injustiças raciais que prevaleciam. O julgamento subsequente trouxe à tona a perversidade do sistema de justiça sulista da época. Apesar das evidências esmagadoras e os relatos corajosos de testemunhas, Bryant e Millan foram absolvidos pelo júri composto apenas por pessoas brancas. A impunidade prevaleceu, lançando uma sombra sobre a nação de igualdade e justiça.
O julgamento do assassinato de Emmett Till foi uma fonte de grande controvérsia e indignação devido à clara presença de evidências e à subsequente absolvição dos acusados, Roy Bryant e J.W. Milan. Durante o julgamento, várias testemunhas relataram ter visto Bryant e Milan com Emmett Till na noite do sequestro. Além disso, amigos de Till testemunharam sobre os detalhes do ocorrido e a personalidade brincalhona do jovem, desmentindo as alegações de comportamento inadequado com Carolyn Bryant. O corpo de Emmett Till serviu como uma prova inegável dos horrores que ele havia enfrentado. Ele estava tão severamente espancado e desfigurado que sua mãe decidiu ter um funeral de caixão aberto para que o mundo pudesse testemunhar o que havia sido infligido ao seu filho. Essas imagens chocantes e perturbadoras do corpo de Till foram amplamente divulgadas pela mídia, despertando a indignação e a comoção pública. A absolvição dos acusados revelou uma profunda falha no sistema legal e evidenciou as tensões raciais existentes na época. Muitos viram essa decisão como um lembrete angustiante da desigualdade e da injustiça que prevaleciam nas comunidades segregadas do sul dos Estados Unidos. Embora Roy Bryant e J.W. Williams tenham sido posteriormente entrevistados pela revista Look e admitido seu envolvimento no assassinato, eles já não poderiam ser processados novamente devido à proteção contra a dupla incriminação. Esse fato contribuiu para uma sensação de impunidade que reforçou a determinação de muitos ativistas pelos direitos civis de combater a injustiça e lutar por igualdade. O caso de Emmett Till se tornou um marco significativo na luta pelos direitos civis e motivou muitas pessoas a se engajarem na busca por justiça e igualdade racial. Mamie Till Mobley, a corajosa mãe de Emmett Till, teve um papel crucial em dar a voz e visibilidade ao caso do filho. Aqui estão algumas citações marcantes das suas declarações sobre o caso. A primeira é a seguinte: eu quero que o mundo veja o que fizeram com meu filho. Não quero que a minha criança tenha morrido em vão. A segunda: eu decidi que nunca mais vou ter medo de ninguém. Aqueles que fizeram isso com meu filho tinham intenção de me aterrorizar, mas falharam miseravelmente. E a terceira: sei que, mesmo que eu tenha que me colocar em risco, tenho que falar por ele, pelo Emmett. E uma última: eu queria que o mundo visse o que havia acontecido porque eu sabia que se todos vissem, eles não poderiam negar a verdade. O funeral de Emmett Till foi realizado em 3 de setembro de 1955 e foi um evento comovente e impactante que teve um papel significativo na conscientização sobre a violência racial nos Estados Unidos. Milhares de pessoas se reuniram na Igreja Batista de Robert Temple, em Chicago, para prestar suas últimas homenagens ao jovem assassinado. A comoção e a tristeza preenchiam o ar enquanto amigos, familiares e membros da comunidade se uniam em solidariedade. O caixão de Emmett Till foi aberto para que as pessoas pudessem testemunhar os horrores infligidos a ele. O corpo do jovem estava tão severamente espancado e desfigurado que muitos mal conseguiram reconhecê-lo. A mãe de Emmett tomou a difícil decisão de expor a brutalidade para que o mundo pudesse ver o que aconteceu com seu filho. A imagem do rosto de Emmett, com os olhos arregalados e ferimentos visíveis, ficou gravada na memória de todos que a presenciaram. Essa imagem icônica se tornou um símbolo duradouro das injustiças raciais e inspirou uma nova onda de ativismo na luta pelos direitos civis. O funeral de Emmett Till também atraiu a atenção da mídia, tanto local quanto nacional. Jornalistas e fotógrafos registraram os momentos de dor e desespero, ajudando a espalhar a história e a indignação em relação ao caso por todo o país. Além das lágrimas e do luto, o funeral de Emmett Till também foi um momento de mobilização. O impacto emocional da tragédia incitou muitos a se juntarem à luta pelos direitos civis e a exigir justiça para Emmett e para todos os afro-americanos que enfrentavam a violência racial. Ele foi um ponto de inflexão na luta pelos direitos civis, destacando a urgência de combater o racismo e a violência sistemática contra a comunidade negra. Foi um momento poderoso de solidariedade e uma demonstração pública do desejo da mudança e de igualdade. O legado do funeral de Emmett Till continua a ecoar nas lutas atuais por justiça social e direitos humanos. Agora que você conhece o caso de Emmett Till, a gente vai voltar para a história. Além da luta contra a segregação racial nas escolas, o movimento pelos direitos civis também buscou desafiar a discriminação em outros setores. Em 1955, ocorreu o histórico boicote aos ônibus de Montgomery,
no Alabama. Esse movimento foi liderado por Rosa Parks em resposta à sua prisão por se recusar a ceder um assento para um homem branco, de acordo com a lei Jim Crow. Esse boicote teve um impacto tão significativo que resultou na dessegregação dos ônibus em Montgomery. A década de 1950 também testemunhou avanços significativos nos direitos do voto. A Lei do Direito do Voto de 1957 foi a primeira legislação federal desde a Reconstrução que abordou a questão dos direitos do voto para os afro-americanos. Embora tenha sido uma medida limitada, abriu caminho para legislações posteriores mais abrangentes, como a Lei dos Direitos de Voto de 1965, que proibiu as práticas de discriminação racial e assegurou o direito do voto a todos os cidadãos. Infelizmente, Emmett Till não foi poupado e seus direitos civis não foram assegurados. Em meio a tantas atrocidades, o destaque da resiliência e da iniciativa de Mani Till Mobley, que abriu mão do seu momento de dor e recolhimento para fazer com que o exemplo do seu filho não fosse em vão. Movida por sua maternidade, ela projetou o sentimento de necessidade de mudanças, tão presentes até os dias atuais. Tanto que você, ouvindo esse episódio, está sentindo até agora. Eu poderia falar muito mais sobre maternidade, mas só que agora a gente vai ouvir as palavras da nossa convidada. A maternidade é uma travessia com muitos caminhos, alguns obstáculos, com muito medo, com muita paciência. A maternidade, ela vem em mim como um sonho realizado. Quem me conhece sabe o quanto que eu sempre quis ser mãe. Eu costumo falar que eu já era uma mãe, né? Só não tinha um filho, né, que veio de mim, mas tem muitas pessoas que me chamam de mãe, porque eu sempre tive essa veia, né, de cuidar, e a gente entende hoje que é todo um processo histórico mesmo, de herança que a gente herda, né, dos nossos ancestrais. E a maternidade hoje, a palavra que definiria é desafio. A maternidade preta é uma expressão da resiliência, da força e do amor incondicional que transcende as adversidades e desafios enfrentados pelas mães negras ao longo da história. Assim como a história de Emmett Till e do menino Miguel, muitos outros exemplos de mães negras lutam por justiça e igualdade que emergem da narrativa poderosa da maternidade preta. Essas mulheres não apenas carregam a possibilidade de criar e nutrir seus filhos, mas também assumiram um papel ativo na luta por direitos e na busca por um mundo mais justo e igualitário. Muitas já enfrentaram a dor indescritível de perder um filho, testemunharam a violência racial e a opressão, e ainda assim encontraram forças para seguir em frente e tornarem-se agentes de mudança. A maternidade preta é um ato de resistência, pois essas mães se levantaram em defesa dos seus filhos, lutando por suas vidas, por sua dignidade e por um futuro melhor. A maternidade ou a maternagem preta merecem ser exaltadas, reconhecidas e celebradas com uma força transformadora. É um lembrete de que o amor de mãe pode superar obstáculos e moldar o futuro. Ao honrar e valorizar a maternidade preta, também honramos a luta e a resistência das mães negras que, ao longo da história, fortaleceram o caminho para uma sociedade mais igualitária e inclusiva para todas as mães e seus filhos. Esse programa não é sobre a morte ou sobre perder filhos. Esse programa é sobre entregá-los ao mundo. Essa introdução foi pensada como uma peça autônoma. O trabalho que você acabou de ouvir envolve pesquisa, leitura, escrita, escuta atenta e decisão editorial. Eu roteirizo, faço a curadoria, gravo, edito e finalizo cada um desses episódios sozinho. Eu escolhi separar essa introdução porque nem toda escuta acontece do mesmo jeito. Às vezes a gente precisa só do contexto mesmo. Às vezes, é um ponto de partida. Como você bem sabe, o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem atalhos. Manter esse tipo de cuidado dá trabalho e tem custo. Por isso, se esse formato te serviu, te citou ou te acompanhou em algum momento, eu te convido a se comprometer com Parentalidade Preta. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você já me ajuda a manter isso tudo funcionando, sustentar novos episódios e garantir que essa travessia continue existindo. Você pode se comprometer mensalmente lá no apoia.se/parenta ou com Pix recorrente. A chave é pixparenta@gmail.com. Na descrição desse episódio estão todos os links da campanha e todos os caminhos para seguir escutando. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir mais esse episódio, e a gente se escuta no próximo.